Pessoal, somente aluno do terceiro ano, né? Vamos falar um pouquinho de isomeria, né? Primeiro vamos entender o que seria a isomeria, né? A isomeria significa, meria significa partes e iso significa igual. Então isomeria é trabalhar partes iguais. Na verdade é você ter isso aqui, ó. É você ter a mesma fórmula molecular e ser diferente. Então você tem a mesma fórmula molecular e é diferente. Vou dar um exemplozinho bem prático para a gente começar aqui os raciocínios. Ó. Eu tenho essa substância e tenho essa outra substânciazinha aqui. Se você for olhar, tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Eles têm a mesma fórmula. Só que aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Então eu tenho a mesma fórmula sendo diferente. Isso se chama na química orgânica isomeria. Então a isomeria ela está presente nisso aí. E quais são os tipos de isomeria que a gente geralmente estuda? A gente estuda a isomeria sob 2 óticas aí, né? A isomeria plana e a isomeria espacial. Então, na isomeria plana, eu vou trabalhar apenas as chamadas fórmulas planas. Elas são suficientes para me explicar tudo aí. E esses tipos de isomeria plana, eu vou ter a isomeria de cadeia. Eu tenho a mesma fórmula, a diferença é a cadeia. A isomeria de posição, que a diferença é a posição de um radical ou de uma insaturação. Eu vou ter a chamada metameria, que a diferença é na posição de um heteroátomo. E eu vou ter a isomeria de função, que a diferença é a função. Na espacial, eu tenho 2 coisas interessantes aqui. Na isomeria espacial, eu vou ter a chamada isomeria espacial geométrica, que eu vou ter o composto cis e vou ter o composto trans. E eu vou ter a chamada isomeria óptica, que eu vou ter aí o composto destrógeno e eu vou ter o composto levógeno, já que na óptica a gente trabalha a questão da luz, na geométrica a gente trabalha essa questão do plano superior e do plano inferior. Então a gente precisa dominar a isomeria. Então o que seria uma isomeria, né? É você ter a mesma fórmula e ser diferente. Isso acontece muito comum na química orgânica. E ela pode ser dividida em plana ou espacial. A plana, a gente sempre vai analisar as fórmulas planas. É suficiente para que a gente entenda o que está acontecendo ali do ponto de vista da isomeria. Então pode ser a diferença numa cadeia, numa posição, na posição do heteroátomo, numa posição de um radical de uma insaturação ou até no grupo funcional. Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo de função. É um éter e um álcool. E a isomeria espacial a gente tem as figuras cis e trans e a óptica destrógena e levógena, que a gente chama de D e chama de L. Então vamos falar um pouquinho aqui rápido da plana, que a plana é bem mais fácil. Por exemplo, a isomeria plana, a gente tem algumas observações. Por exemplo, cadeia. Quando a gente estuda a isomeria de cadeia, a gente pode trabalhar esse casozinho aqui, ó, CH2, CH3, e eu tenho essa situaçãozinha aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. O que é que você observa? Eu tenho a mesma fórmula, só que aqui eu tenho uma cadeia ramificada e aqui eu tenho uma cadeia normal. Então isso é uma isomeria de cadeia. No segundo caso, quando a gente fala de posição, a isomeria de posição, ó, na de cadeia, a diferença está na cadeia. Então, só olhando a fórmula plana eu consegui observar. Na de posição, você pode ter a posição de uma dupla ligação, como é o caso aqui nesse caso, eu tenho essa situação, e eu posso ter agora essa outra aqui situação. Mesma fórmula, a mudança está onde? Na posição da dupla.
A dupla está aqui no carbono 1 e 2 e aqui ela está no carbono 2 e 3. Mas eu também posso ter uma isomeria de posição pela presença, ó, mudança de um radical. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a hidroxila, ela está no carbono 2 e eu posso colocar ela aqui, ó, fazer uma geometriazinha rápida e colocar ela aqui no carbono 1. Então, que tipo de isomeria é essa? Uma isomeria de posição. Mas posição só vale para radicais e insaturações. Por que eu estou frisando isso? Porque imagina essa situaçãozinha aqui, ó. Quando você vem para a metameria ela é exclusiva para heteroátomo. Aí você diz assim, como exclusiva para heteroátomo? Vai mudar a posição. Por que não seria posição? Porque na química eles reservaram especificamente para o heteroátomo. Vou dar um exemplo. Ó. Eu tenho essa situaçãozinha aqui. CH2, ó. CH3, mas eu posso ter essa outra situaçãozinha. Modifico aqui a posição do heteroátomo. São 4, 5, 2, 4, 5. Eu tenho ele aqui na posição 1, 2 e tenho ele aqui na posição 2, 3. Então, o que foi que mudou aqui na jogada? Houve a mudança de quem? De um heteroátomo. Aí a gente chama isso de metameria ou a gente chama também isso de compensação. Ok? Então, tem que ter um cuidado nisso daí. Compensação. E o quarto e último mecanismo é o que a gente chama de isomeria de função. Foi essa que eu acabei de colocar aqui para a gente iniciar. Eu tenho aqui um éter e tenho aqui um álcool. A diferença é justamente isso. A função é diferente. Eu tenho um éter e tenho aqui quem? Um álcool. Não esqueçam dos casos de tautomeria. Tautomeria é um equilíbrio dinâmico que acontece muito comum entre enol e aldeído. E acontece entre enol e cetona. Isso também é válido? É. Isso daqui é de função. É uma isomeria. São isômeros. Enol e aldeído. Mas são isômeros de função, porque enol é uma função, aldeído é outra. Por que a tautomeria entra nessa jogada? Por causa da diferença das funções com a mesma fórmula. Mas tautomeria é um equilíbrio dinâmico, porque na verdade é uma ressonância, é uma mudança na posição da dupla ligação. Então, pessoal, para vocês terem ideia, isso seria a isomeria plana. A isomeria plana ela trabalha com a cadeia, com a posição, a diferença está na cadeia, na posição é a posição da dupla ou a posição de grupos radicais, metil, hidroxila, etc. A metameria, posição de heteroátomo, você vê que é diferente, estava aqui no carbono 1 e 2, esse está no 2 e 3, tem na mesma forma, isso é diferente, a gente chama de compensação. E a difunção, que a gente observa aqui que eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool. Então eu consigo ter esse cuidado e essa observação. Então isso é muito importante que você tenha em mente o que é uma isomeria plana, ok, pessoal? Fica a dica aí.